A Revolução Industrial Brasileira, de fazendas a fábricas. E aí, galera, vocês já pararam para pensar como o Brasil, um país com um pé na roça e outro na praia, virou essa potência industrial? Tipo, como a gente saiu do café com pão de queijo para carros, smartphones e toda essa parafernália tecnológica? A real é que a história da indústria brasileira é mais emocionante que novela das 9. Teve reviravolta, drama e até guerra no meio. A gente vai mergulhar de cabeça nessa aventura industrial, desde o tempo em que o Brasil era movido a café e açúcar, até virar esse gigante que a gente conhece hoje. Se preparem para descobrir como o Brasil trocou o arado pelo capacete de operário e botou a mão na massa para construir uma nação. Apertem os cintos porque a viagem vai começar. Imaginem o Brasil no século XIX, galera. A vibe era bem diferente. Fazendas se estendendo por horizontes infinitos. Plantações de café e cana-de-açúcar a perder de vista. A vida rolava em ritmo lento, no embalo da colheita. As cidades eram pequenas. Quase todo mundo vivia na roça. E a tecnologia mais avançada que você ia encontrar era um arado novo. Ninguém nem sonhava com carros, ônibus ou sei lá, um liquidificador. A indústria. Ah, isso era coisa de gringo. De países chiques lá da Europa. Aqui no Brasil a gente estava tranquilão, curtindo a vida no campo, sem ter ideia da revolução que estava para começar. Mas é claro que a gente não ia ficar para trás para sempre, né? O mundo lá fora estava mudando a rodo, com máquinas a vapor, fábricas pipocando em cada esquina, e, eventualmente, essa onda ia acabar chegando por aqui. E que empurrãozinho, meus amigos. E aí, meus amigos, que entra em cena a reviravolta que ninguém esperava, a Segunda Guerra Mundial. Meus queridos, aquele evento nada agradável que bagunçou o mundo inteiro, também serviu para dar um chacoalhão no Brasil. Enquanto o mundo explodia em conflitos, a gente aqui, meio que sem querer, acabou se metendo no meio. E não é que essa aventura militar acabou dando aquele empurrãozinho que a gente tanto precisava para finalmente entrar na onda da industrialização? Com a guerra rolando solta, os países que antes nos forneciam produtos industrializados estavam ocupados demais, sabe como é? Produzindo armas, tanques e outras coisinhas delicadas. Resultado? O Brasil ficou a ver navios, literalmente. A gente dependia de importações para tudo, desde carros e máquinas até coisas básicas. E de repente, a torneira fechou. Foi tipo quando você vai na padaria e descobre que acabou o pão, só que numa escala nacional. E é nesse cenário conturbado, meus amigos, que surge a figura emblemática do Getúlio Vargas. O presidente que, digamos assim, tinha um caso de amor e ódio com a industrialização. Ele era um líder carismático, mas também controverso, com uma visão que oscilava entre o progresso e a tradição. Vargas era um cara complexo, cheio de contradições, mas uma coisa é inegável. Ele foi peça fundamental na transformação do Brasil em um país industrializado. Ele entendeu que para o Brasil crescer e se modernizar, era necessário investir pesado na indústria. No começo do seu governo, Vargas ainda estava meio na dúvida se investia pesado na indústria ou continuava apostando no agronegócio. O Brasil até então era um país essencialmente agrário, e essa transição não seria fácil. Mas a Segunda Guerra Mundial acabou dando aquele empurrãozinho que faltava para o Vargas decidir de vez qual seria o destino do Brasil. A guerra trouxe uma demanda enorme por produtos industrializados, e Vargas viu nisso uma oportunidade. Com o mundo em guerra, Vargas percebeu que o Brasil não podia ficar para trás. Ele sabia que o país precisava se modernizar para se manter relevante no cenário global. A gente precisava fortalecer nossa indústria, produzir nossas próprias armas e ter uma economia mais independente. A dependência de importações era um risco que o Brasil não podia mais correr. Em outras palavras, Vargas sacou que estava na hora do Brasil virar gente grande. Ele queria um país autossuficiente, capaz de produzir o que precisava. E foi aí que ele teve uma ideia genial que mudaria os rumos da história: criar a Companhia Siderúrgica Nacional, a famosa CSN, em 1941. Essa foi uma jogada estratégica que colocou o Brasil no mapa da industrialização. Para quem não sabe, a CSN era tipo a mãe de todas as indústrias, responsável por produzir aço, a matéria-prima fundamental para construir desde pontes e prédios até carros e navios. Sem o aço da CSN, o Brasil não teria conseguido se modernizar tão rapidamente. A criação da CSN foi um marco na história do Brasil.
Ela simbolizou o início de uma nova era, onde o Brasil começou a se ver como uma nação industrializada e moderna. Capítulo 4. E a saga da industrialização brasileira não para por aí, meus amigos. A cada década, o Brasil dava um novo salto, sempre buscando se modernizar e acompanhar as grandes potências mundiais. Depois do Getúlio Vargas, outro personagem épico entra em cena, Juscelino Kubitschek, o JK, o presidente que tinha gasolina na veia e um lema que ficou para a história, 50 anos em 5. Ele queria transformar o Brasil de uma vez por todas. JK era um cara visionário, que sonhava em transformar o Brasil em uma potência mundial. Ele acreditava que o país tinha um potencial enorme e que precisava ser explorado ao máximo. E para ele, o caminho para chegar lá era acelerar o desenvolvimento industrial a qualquer custo. Ele não mediu esforços para colocar seus planos em prática. Imagina um piloto de Fórmula 1 pisando fundo no acelerador, essa era a vibe do JK. Ele queria ver o Brasil voando alto, sem perder tempo. E ele não estava de brincadeira. JK era determinado e sabia exatamente o que queria. JK criou o famoso Plano de Metas, um programa ambicioso que previa investimentos massivos em infraestrutura, energia, transporte e, claro, muita, mas muita indústria. Ele queria ver o Brasil crescendo em todas as áreas. Era fábrica para todo lado, de carro a eletrodoméstico, passando por aço, petróleo, papel. A produção industrial brasileira nunca tinha visto nada igual. Era indústria que não acabava mais. O país estava se transformando rapidamente, e para turbinar ainda mais a industrialização brasileira, JK abriu as portas do país para empresas estrangeiras. Ele sabia que a colaboração internacional seria crucial para o sucesso do seu plano. Foi nessa época que gigantes como Volkswagen, Ford, General Motors e outras multinacionais desembarcaram por aqui, trazendo capital, tecnologia e gerando milhares de empregos. O Brasil estava se conectando com o mundo. O Brasil virou um canteiro de obras gigante. Por todos os lados, havia construções e novos projetos surgindo, transformando a paisagem do país e preparando-o para um futuro promissor. Capítulo 5. Com a industrialização bombando, meus amigos, o Brasil começou a mudar de cara. As cidades, antes pequenas e tranquilas, passaram a ser o centro das atenções, com novas construções surgindo a cada esquina. O país que antes era pura roça, começou a ganhar ares de cidade grande. As áreas rurais, que dominavam o cenário, foram gradualmente sendo substituídas por paisagens urbanas, cheias de prédios e avenidas. As fábricas pipocavam em centros urbanos, atraindo milhares de pessoas em busca de trabalho e uma vida melhor. Era um verdadeiro boom industrial, com novas oportunidades surgindo a todo momento. Era gente saindo de tudo quanto é canto do Brasil, principalmente do Nordeste, em busca do sonho de trabalhar na indústria e conquistar a tão sonhada ascensão social. As viagens eram longas e difíceis, mas a esperança era maior. As cidades, antes pacatas, se transformavam em metrópoles vibrantes, cheias de gente, luzes. E claro, alguns probleminhas também, né? O trânsito aumentava, os serviços públicos eram sobrecarregados, mas a energia das cidades era contagiante. Afinal, galera, não dá para ter transformação sem um pouco de caos, né? O crescimento rápido trouxe desafios, mas também muitas oportunidades para quem estava disposto a encarar a vida urbana. A urbanização acelerada trouxe consigo alguns desafios, como a falta de moradia, o crescimento desordenado das cidades e a desigualdade social. As favelas e cortiços se multiplicavam, mostrando o lado sombrio do progresso. Mas mesmo com os perrengues, a industrialização trouxe consigo uma nova classe social, a classe trabalhadora urbana. Pessoas que antes viviam em condições precárias no campo, agora tinham a chance de ter um emprego formal, com carteira assinada. Pessoas que antes viviam em condições precárias no campo, agora tinham a chance de ter um emprego formal, com carteira assinada, e quem sabe até comprar a tão sonhada casa própria. Era o início de uma nova era para muitas famílias brasileiras. A vida na cidade era agitada, cheia de oportunidades e desafios. As ruas estavam sempre movimentadas, com pessoas indo e vindo, buscando seu lugar nesse novo Brasil urbano. Capítulo 6. E a jornada da industrialização brasileira, meus amigos, nos trouxe até aqui um país moderno, com uma economia diversificada e uma indústria que é referência em diversos setores. Olha só a volta que o mundo dá.
Quem diria que aquele Brasil rural, movido a café e açúcar, se tornaria uma potência industrial? Hoje, a gente produz de tudo um pouco: carros, aviões, medicamentos, eletrônicos, alimentos processados. A lista é enorme. E o mais legal é que a gente exporta produtos industrializados para o mundo todo, mostrando que o Brasil tem expertise de sobra para competir no mercado global. Mas não pensem que a gente chegou até aqui sem luta, viu? A industrialização brasileira teve seus altos e baixos, momentos de euforia e períodos de crise. A gente passou por ditaduras militares, planos econômicos mirabolantes, hiperinflação. Era emoção para dar e vender. Mas sabe o que é mais importante? É que a gente aprendeu com os erros e com os acertos. E aí, curtiram essa viagem pela história da indústria brasileira? A gente viu como o Brasil deixou de ser um país essencialmente agrícola para se tornar uma potência industrial, com uma história cheia de altos e baixos, mas com um potencial gigante pela frente. Mas a aventura não termina aqui. O Brasil ainda tem muito o que conquistar, e a indústria brasileira tem um papel fundamental nesse processo. A gente precisa continuar inovando, investindo em tecnologia e, principalmente, acreditando no potencial do nosso país. E aí, o que você acha que o Brasil precisa fazer para continuar crescendo e se tornar ainda mais forte na indústria? Deixe a sua opinião nos comentários. Valeu por acompanhar essa aventura industrial comigo.